Hoje comentaremos um assunto polêmico. Ainda assim, de antemão, eu quero dizer que esse vídeo não tem o intuito de ofender ninguém. O que nós vamos contar aqui são os fatos. O que aconteceu? Se é certo isso ou se é errado, é uma questão mais profunda que a gente não vai entrar, pelo menos por hora. O assunto envolvendo os transgêneros no meio do esporte tem dado o que falar ultimamente e dividido opiniões. Uma galera acha justo a participação, já outros nem tanto. Esse tema repercutiu ainda mais depois que a atleta de natação trans, Lia Thomas, ganhou um título, da NCAA, da tradicional Liga Universitária Americana. A reação de quem dividiu o pódio com o atleta foi o que mais chamou a atenção. Entretanto, além de Lia, existem outras atletas trans que não se destacavam tanto assim quando estavam na categoria masculina e quando fizeram a transição de gênero acabaram vencendo suas competições, e muitas vezes numa margem ainda considerável da segunda colocada. Bom, por conta dessa treta toda, a gente resolveu trazer para vocês hoje aqui as atletas trans que ganharam competições após realizarem a transição de gênero. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo e depois a vinheta eu te conto. Bom, esse assunto gera muita polêmica, eu sei disso, e eu não quero pagar de entendido do assunto. Portanto, me perdoem se eu utilizar, de repente, algum termo aqui que não seja o mais adequado, o mais didático para se referir aí aos membros da comunidade LGBTQIA+. Tá ok? Além disso, eu quero reiterar aqui o nosso respeito para com as mulheres trans que sofrem sim preconceitos diários da sociedade. O que nós vamos tentar fazer aqui é refletir, se é justo ou não atletas trans competirem na categoria feminina em seus esportes. Bom, o fato que é muito debatido pela galera que não concorda é a questão biológica. Já outros acham justo a competição de mulheres trans junto com as mulheres cis, as mulheres cisgêneros, que são as mulheres que se identificam aí com o próprio sexo. Muitas pessoas concordam com essa ideia, muitas vezes só por comprar a cartilha ideológica mesmo. Alguns defendem por dizerem que o tratamento da transição de gênero pode equiparar uma atleta trans com uma atleta cisgêneros e a diminuição do hormônio testosterona seria o suficiente para isso. As pessoas que se opõem costumam dizer que mesmo sem a alta testosterona, mesmo sem a quantidade de massa muscular que teria, a atleta trans biologicamente sempre vai ser aí mais forte, mais rápida, mais resistente e, dependendo do esporte, vai ter uma vantagem considerável aí contra as mulheres cisgêneros. Porém, uma coisa é fato, isso não tem como negar. A grande maioria das atletas trans, quando realizam a transição de gênero e migram de categoria assim, do esporte, antes na masculina, depois para a feminina, é notório o destaque que ela consegue ao competir com outras atletas cis. E o Marcelo, o que ele acha disso tudo? Bom, no final do vídeo eu vou dizer a minha opinião, não que isso importe muito. De toda maneira, no vídeo de hoje iremos mostrar aqui os que até então que eram homens, quando competiam na categoria masculina não tinham tanto destaque, e depois que realizaram a transição de gênero, ganharam suas competições, em primeiro lugar, quebraram recordes, se destacaram na categoria feminina. Lia Thomas. A Lia Thomas é uma atleta trans de 22 anos que deu o que falar após ganhar a competição universitária no ano passado. Ela também já tinha participado de competições masculinas por 3 anos como Will Thomas, antes da transição de gênero que começou em 2019. Como Will, seu lugar no ranking era de 462 de 500 atletas. Pessoal, só fazendo um adendo aqui, depois que o vídeo já estava pronto, eu encontrei algumas informações aqui que podem não bater muito com o que eu mesmo estou dizendo no vídeo, que foi espalhado aí em diversos portais, tá? Então, estou fazendo aqui uma correção, entre aspas, aqui, porque a gente tem que entender também o que pode se tratar de fake news e o que não. E o que é dito aqui em alguns outros portais é que essa história, a princípio, das outras atletas meio que repudiaram ela e nem tiraram foto com ela ali no pódio, é mentira, tá? É dito aqui, pela
é pela UOL, mas, enfim, tem respaldo aqui de outros portais também. A imagem acabou sendo tirada de contexto, usada como prova de uma suposta recusa das atletas de subir ao pódio junto, então, com a atleta trans. Na verdade, ela só estava tirando uma foto juntas antes de ocuparem seus lugares. E, beleza, e outra que é apontado como fake news é essa história de que ela era 460 e pouco enquanto masculino e quando passou pro feminino foi a primeira colocada. Bom, eu encontrei também num outro site em que diz que é o seguinte, a posição dela era o seguinte, ó, na temporada 2018-2019, na sua última, antes de iniciar o processo de transição de redução hormonal, William Thomas, né, enquanto era homem ainda, né, Will Thomas, no 500 livre a posição era 65, no 1000 livre a posição era 18 e no 1650 livre a posição era 32. Ou seja, mais um argumento ali de que ela não era, enquanto ele não era um nadador tão ruim. Mas isso ainda não tira o propósito do nosso vídeo, pessoal. Eu só tô fazendo, né, eu achei que necessário fazer esse adendo aqui. Ainda assim, não invalida o propósito desse vídeo, que é mostrar que, de certa maneira, ainda assim houve um destaque quando ela foi para a categoria feminina, né? Isso aí é óbvio, tanto que ela virou manchete, teve ali uma performance maior enquanto foi para a competição feminina. Eu acho que isso é meio óbvio, né? Meio óbvio eu falar, mas ainda assim eu gosto de reiterar aqui para não ficar, né, só esse sensacionalismo também, né, de que ela era 400 e pouco quando era homem, né, era péssimo quando era homem, aí quando virou mulher, virou campeã. Não era bem assim, mas ainda assim não fugimos então do propósito do vídeo, que houve sim um certo destaque quando a atleta virou ali, né, fez a sua transição e passou para a categoria então feminina, ok? Beleza? Dado esse adendo então. Já em Atlanta, nos Estados Unidos, e representando a faculdade da Pensilvânia na competição feminina, ela se tornou a primeira mulher trans a conquistar um título da NCAA. Então, vamos entender, né? Na categoria masculina, antes da transição, Will ficava entre os 40 piores do país. Como mulher, após a transição, ela ganhou o título nacional. O que ajudou na repercussão de tudo foi que as suas companheiras de competição não quiseram se juntar a ela na foto do pódio. Obviamente, a posição na competição masculina também ajudou a galera a falar bastante sobre a vantagem que ela teria então na feminina. Sobre a forma de agir das competidoras, a Lia deu o seu depoimento. Aspas, tento ignorar isso ao máximo que posso. Tento focar na minha natação, no que preciso fazer para estar pronta para as provas. Apenas tento bloquear todo o resto. Significa o mundo para mim estar aqui. Fecha aspas. Disse a nadadora em entrevista à ESPN americana. Valentina Petrillo. A Valentina Petrillo, me perdoe se a pronúncia está errada, né? Ela é uma atleta trans, né, paraolímpica, italiana, de 49 anos. Ela compete nos 100, 200 e 400 metros T12 classe sprint para deficientes visuais. Nasceu como Fabrício, mas começou o tratamento de transição em 2019. Mudou de nome e pôde competir na categoria feminina no ano de 2020. Na sua última competição, bateu o recorde dos 200 metros rasos na categoria feminina, o que fez ter 8 vitórias contra mulheres. A competição viralizou nas redes sociais, isso porque nenhuma mulher já tinha corrido tão rápido, 26 segundos nessa distância. Após a vitória, alguns torcedores questionaram o resultado e gritaram o nome de Cristina Sanulli, que foi a mulher que ficou em segundo lugar. Essa não foi a primeira vez que algo desse tipo aconteceu com Valentina. Mais de 30 atletas italianos chegaram a fazer um abaixo-assinado onde falavam sobre a questão de superioridade física, o que acabava, segundo eles, tornando a competição injusta. Hit 3. Hit 3, ela é uma skatista, tá? Me perdoe a pronúncia se estiver errado, de 29 anos, que faz tratamento de transição desde que se identifica como mulher. Isso para acabar com a produção de testosterona. O intuito é chegar no máximo permitido para participar do campeonato nacional e concorrer à classificação para as Olimpíadas. A competição de skate da Red Bull em Nova York no ano passado recebeu muitas críticas nas redes sociais, isso porque a Hit ficou em primeiro lugar na categoria feminina. No segundo lugar ficou a Shiloh Katori, de 13 anos. As críticas começaram com a publicação da Taylor May Silverman, uma atleta de 27 anos que participou do evento em outras edições. Ela escreveu no Twitter o seguinte, aspas, homem ganha as finais femininas e dinheiro. Minha história não é única no skate. Minha história não é única no esporte em geral. Fecha aspas. Isso porque ela deixou de ganhar $5.000 por ficar em segundo lugar contra atletas trans em outras competições. Apesar das críticas da maioria, a Shiloh, que é a menina que ficou em segundo lugar,
Ela acabou defendendo a Hit, ela dizendo que admirava a pessoa dela e que para ela estava de boa perder aí para atleta trans. Tiffany Abreu. Bom, ela não chegou a ganhar, mas a Tiffany ela é muito conhecida aqui no Brasil, né, já que foi a primeira transexual a disputar uma partida oficial da Superliga. A Tiffany Pereira de Abreu é uma jogadora de voleibol brasileira de 38 anos, nascida em Paraíso do Tocantins. Ela joga como oposto e ponteira. Tiffany nasceu como Rodrigo e antes de jogar em campeonatos femininos, jogou pela Superliga A e B no Brasil e em outros campeonatos masculinos nas ligas da Indonésia, Portugal, Espanha, França, Holanda e Bélgica. Decidiu concluir a transição de gênero quando ainda jogava pela Bélgica e em 2017 entrou no time da segunda divisão da Itália, Golem Palme. Passou por alguns times aqui no Brasil e hoje joga no Osasco, um dos principais times femininos do nosso país. A discussão sobre as possíveis vantagens de pessoas trans ganhou bastante visibilidade, justamente quando a Tiffany ganhou mais mídia, né? E tem até um fato que ocorreu com o famoso treinador brasileiro, o Bernardinho, né? Que colocou ainda mais fogo nessa discussão. O treinador que comandava o time feminino do Sesc RJ foi pego pelas câmeras no jogo de seu time contra o SESI Bauru em 2019, onde a Tiffany jogava na época. Após mais um ponto da Tiffany, que marcou 28 na partida, o Bernardinho disse, aspas, "Um homem é foda", fecha aspas. Depois da repercussão da frase de Bernardinho, né, ele pediu desculpas, mas na época deu o que falar. Voltando ao caso que deu ideia ao vídeo, depois de toda essa polêmica com a nadadora Lia, a Federação de Atletismo acabou barrando as atletas trans de competições femininas. Não todas, mas as que fizeram o tratamento depois de ter passado pela puberdade masculina. De toda maneira, também tem o fato de que após o tratamento, elas não estão mais iguais à galera que compete na categoria masculina. Então, basicamente, não poderiam competir nunca mais, né? Depois dessa barragem, surgiu inclusive o assunto de que poderiam então criar uma categoria própria para as competidoras. Recentemente, a World Athletics, que gere o atletismo a nível mundial, cortou agora no dia 23 de março as atletas transgêneros de competições internacionais da categoria feminina, finalizando assim basicamente o processo de retirada das trans no atletismo feminino. Bom, teve outros casos também que a gente ouviu falar, não sei se ganharam, mas que se destacaram, né? Tem um caso de uma atleta, se eu não me engano, que ela veio a competir em MMA mesmo, né, em luta, que era homem, depois fez a transição e foi para a categoria feminina, e aí se destacou também, né, conseguiu aí ótimas posições aí na categoria feminina. Tem, se eu não me engano, também uma atleta que ela também tem um certo destaque, mas essa eu não sei se ganhou de levantamento de peso. Enfim, né, vamos por hora ficar com essas que a gente comentou no vídeo, né, dependendo do caso, dependendo de como repercutir esse vídeo, a gente de repente pode trazer aí mais uma continuidade e tentar buscar aí outras atletas trans que também se destacaram aí na categoria feminina. Caso você lembre de alguma que a gente não comentou, escreva aqui embaixo que de repente a gente pode fazer até mesmo uma parte 2 desse vídeo, né? Mas a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: você acha justo esse veto aí? É justo ou não? O que você acha? Achou que foi bom esse veto no atletismo ou não concorda com isso? Bom, e a opinião do Marcelo Milo sobre isso? Bom, meu advogado me orientou a não me posicionar. Não, brincadeira, né? Eu sou extremamente a favor, tá, de atletas trans na categoria do esporte feminino, desde que eu possa apostar na senhorita que calça 42. Brincadeira, tá? Piadinha, é óbvio que eu não acho justo, tá? Atletas trans competindo em categorias femininas. Não que eu seja alguma autoridade no assunto, tá? Eu sou formado em educação física e tenho a plena noção do quanto o homem é superior fisicamente falando, tá, em relação às mulheres. Isso não é machismo, tá? Isso é biológico. Fica ainda mais claro, né, quando atletas trans, mesmo após o corte de testosterona, se destacam e ganham competições femininas. Para quem entende o mínimo de fisiologia, sabe que a capacidade física de uma atleta vai muito além de somente a testosterona e a quantidade de massa muscular, né? A própria bagagem neural dele, enquanto homem, deve ser levada em consideração. Ela não se perde, né, após a transição, né, como a massa muscular e a testosterona. É claro que isso não conta para as mulheres trans que realizaram sua transição antes da puberdade, né, que é quando o menino tem aquela explosão hormonal ali, na qual fica evidente a diferença dos meninos para as meninas. Bom, mas essa é a minha opinião. É claro que isso requer uma discussão ainda mais profunda. De toda maneira, eu gostaria de saber o que você pensa a respeito disso. Comenta aqui embaixo que eu vou ler aí os comentários de vocês, tudo bem? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!